Boa noite, sou o professor Bruno. Vou estar com vocês aqui nessa matéria de segurança da informação. E hoje a gente vai ver alguns conceitos, sobre segurança da informação, alguns fatos históricos relevantes, para a gente poder aprender SI. Os conceitos que eu vou abordar aqui é a história da informação, a evolução da segurança da informação no tempo, e ao final a gente vai fazer uma atividade, sobre alguma coisa que aconteceu na história aí. A segurança da informação, ela está vinculada na própria evolução do homem, né? Aí é uma imagem, do Homo sapiens, que a gente vai evoluindo nessa época aí. Os registros, eram feitos através de entalhes os registros eram feitos através de entalhes em rochas, né? Então eles escreviam ou desenhavam nas rochas. Aqui alguns registros de desenhos nas cavernas. Por volta de 3.500 a.C., a gente tem a escrita cuneiforme, lá nos Sumérios. Então aqui a gente já tinha conceitos abstratos e tradições orais, registradas para serem passadas de geração em geração aí. Em 2700 a.C., a gente tinha os hieróglifos egípcios aí, também registrando a história e os acontecimentos do povo egípcio. Em 1200 a.C. aconteceu a Guerra de Troia. Vocês já ouviram falar muito de um vírus chamado cavalo de Troia, né? Por que chama cavalo de Troia e tudo? A gente vai entender direitinho esses conceitos aí lá no final, quando a gente falar de Troia, falar da história de Troia. Para quem não sabe, a história de Troia foi que eles receberam um presente, e dentro desse presente aí, dentro desse cavalo de madeira aí, tinham soldados. Então quando todos foram dormir, os soldados saíram e atacaram todos enquanto eles estavam dormindo, né? Então, em 23 antes de Cristo, 23 antes de Cristo, existia um correio romano, que era o transporte oficial de informações. Então já existia o correio nessa época aí. Em 1835, houve uma revolução na comunicação, da informação, que foi a criação do aparelho de comunicação Em 1835 teve a revolução na comunicação da informação, e foi a criação do telégrafo, e a criação do código Morse, que é o alfabeto Morse, que é um sistema de pontos e traços, que é usado para comunicação aí. Em 1863, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, foi usado um cilindro criptográfico, para criptografar as informações aí repassadas na guerra. Em 1876 ocorreu outra revolução na comunicação e Alexander Graham Bell inventa o telefone, que hoje em dia, é utilizado por todo mundo, por quase todo mundo. Em 1917 foi criada a máquina de criptografia de Eber,
que foi a introdução do teclado aí. Então aí eu tenho o teclado e a máquina criptografava em papéis aí a informação. Em 1946, o ENIAC, criado pelo exército americano, é o primeiro computador eletrônico. Aí aqui são o começo dos mainframes, né? Que são computadores gigantes, ocupavam uma sala imensa. Esses computadores aqui, eles foram criados por exército americano. Ainda aqui a gente não tinha, né, rede de dados ainda. Ele era uma máquina que trabalhava totalmente sozinho. A comunicação que era feita entre um computador e outro era através de fitas magnéticas enviadas pelo correio, umas fitas magnéticas enviadas pelo correio, e pegava a informação de uma máquina para outra. Ele não tinha uma rede interligando uma máquina a outra direto. Em 1957 é lançado o satélite russo Sputnik. A função básica dele era transmitir um sinal de rádio capaz de ser sintonizado por qualquer rádio amador. O Sputnik 1 iniciou a era de comunicações via satélite. Em 1958 foi fundada a ARPA, em resposta ao projeto Sputnik, um projeto de pesquisa avançada aí nos Estados Unidos. Em 1964, a IBM lança o mainframe S360, o primeiro computador multitarefa comercial, tornando-se um sucesso de vendas. Logo após, ela lança o S390 também. É uma evolução desse 360 aí. Então aqui ele já se torna totalmente comercial aí. Em 1969 a gente tem a criação da ARPANET. A finalidade dela era interligar centros de computação militares e acadêmicos. Então ele interligava computadores de universidades e computadores do exército. Então quem tinha computador, só militares e universidades que poderiam utilizar isso. Em 74, a IBM solicitou ao NBS que registrasse seu algoritmo Lucifer como padrão de encriptação de dados nos Estados Unidos da América. O pedido foi aceito em 1977, né, com algumas modificações pela NSA, e ele foi rebatizado para DES. Então eles tiraram esse nome Lucifer e mudou para DES, um padrão de encriptação de dados. Em 1976, né, já foi apresentado o conceito de criptografia de chave pública, e o que fundou as bases da criptografia utilizada na internet hoje em dia. Em 1977, dois pesquisadores, né, propuseram um modelo de hardware capaz de quebrar apenas em um dia o algoritmo de encriptação DES. A construção dessa máquina consumiria 20 milhões de dólares. Olha o valor dela para quebrar essa encriptação aí. Nesse mesmo ano, Ronald Rivest, Ed Samir e Leonard Erdman inventaram o algoritmo RSA, que implementa a criptografia de chave pública baseada na dificuldade de fatoração de grandes números inteiros. Então esse algoritmo novo aí, ele é utilizado até hoje. Em 1980, a gente começou com a computação pessoal. Tá? Então aqui, pessoas comuns já poderiam ter computador em casa para uso pessoal. Em 1982, o primeiro programa com características de vírus que se tem notícia era o Well Cloner, e foi criado para a plataforma Apple II.
Então o primeiro vírus foi criado para a plataforma Apple II aí da Apple, para os computadores da Apple aí. Por que que tem característica de vírus, certo? O vírus ele faz alguma modificação no sistema, né? Por isso que ele fala que ele tem características de vírus, porque ao enviar uma mensagem para o computador ou mudar alguma característica do computador, ele se torna um vírus. Em 1984 foi criada a ISA, a primeira associação para profissionais de segurança de sistemas de informação aí. Em 1985 foi lançado o Windows 1. Esse Windows 1 ele não era considerado um sistema operacional completo. Por quê? Para instalar esse Windows 1 eu precisava ter no computador instalado o MS-DOS, que é o sistema operacional em disco da Microsoft. Então eu precisava ter o DOS para poder instalar esse Windows 1.0 aí. Em 1986 foi criada a primeira lei que tipifica crimes de computador. Então o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou essa lei aí em 1986. Em 1986 também, Braille é o primeiro vírus de computador agindo no setor de boot. Então o setor de boot é o que dá a inicialização do computador, né? Então já tem um vírus em 1986 que agia nesse setor aí. Em 1988, o worm do estudante Robert Morris derruba 10% dos computadores da internet. Por isso, como já existia a lei de crimes, né? Ele foi condenado a 400 horas de serviço comunitário e uma multa de $10 mil por ter disseminado esse vírus aí. Em 1988 foi o surgimento dos primeiros softwares comerciais de antivírus. Esse vírus, primeiro antivírus criado especificamente foi para derrubar esse worm aqui, ó, tá? Desse Robert Morris aqui. Então foi criado já pensando nisso daí. Em 1990 foi criado o WWW, World Wide Web. Esse sistema nasceu para ligar as universidades entre si para que os trabalhos e pesquisas acadêmicos fossem utilizados mutuamente em um ambiente de contribuição dos lados envolvidos. Então, esse cientista, né, o que criou, ele é responsável pelo desenvolvimento de duas ferramentas também indispensáveis pela internet, que é o HTML e o HTTP. O HTML é páginas para a gente poder criar páginas para a internet, e o HTTP é o que reconhece os textos na internet. São os protocolos de reconhecimento. Em 1991, Linux é proposto por Linus Torvalds. Então, o Linux é um software livre, ele foi proposto por Linus porque ele estava cansado de gastar dinheiro e pagar por softwares. Ele não queria mais, né, pagar por isso. Pagar pelo uso de algum programa. Então, ele queria que tudo fosse livre, fosse gratuito a todos. Em 1995 eles lançam o Windows 95. Ele tem promessas de um arquivo, de um programa, de um sistema operacional seguro, né? Nessa mesma época foi lançado o DVD. Nessa mesma época foi lançado o DVD. O Windows 95 ele tem algumas inovações na tecnologia, que o sistema de arquivos dele, ele lançou o FAT32, né, que ele guardava
tinha suporte a guardar mais arquivos, uns arquivos de até 256 caracteres, entendeu? Ele não precisava instalar o MS-DOS para instalar o Windows 95 e já usava o USB também no Windows 95. E ele se tornou líder mundial de vendas de software na época aí, o Windows 95. Foi quando foi criado também o DVD, que a gente pode ter o maior armazenamento de dados aí, cerca de 4.7 GB aí, para a gente guardar a informação, né? E guardar a informação com mais segurança de dados. Você coloca suas informações no CD, guarda onde você quiser e ninguém vai ter acesso às suas informações. Em 1995 também foi publicada a primeira versão da ABS. Isso aqui é uma norma. É uma norma para... ela normatiza algumas características da segurança da informação, o que os construtores, os usuários, né, de programação ou que trabalham com segurança da informação, eles precisam trabalhar em cima dessa norma aí. Em 95 também a gente teve o primeiro teste com urnas eletrônicas no Brasil. O Brasil, com esses testes aí, né, com as urnas eletrônicas, ele dá liderança tecnológica na área de votação, né, para o Brasil, nessa área de segurança eletrônica, nessa área de votação. Então o Brasil aí está na frente. Até hoje o Brasil utiliza, os outros países ainda continuam utilizando o papel para votação. O Brasil mesmo utiliza essa urna eletrônica. Em 1997, o Brasil passa a ser o primeiro país onde o cidadão pode enviar a sua declaração de imposto de renda pela internet. Então nesse ano aí foram recebidas 470 mil declarações pela web aí. Então a gente já tinha o conforto de não ter que ir na Receita Federal entregar a declaração, a gente já poderia fazer em 1997 tudo pela internet, que hoje em dia é somente pela internet também. Em 1999, um vírus de macro, Melissa, se propaga por e-mails, causando prejuízos estimados em 80 milhões de dólares. Aqui é um arquivozinho de macro que, quando você executa aqui, ele infecta seu computador e sai destruindo coisas no computador. Por isso que você tem que prestar atenção nos anexos do e-mail. Às vezes aqui, ó, na época que esse ícone de um... Como o vírus ele é um software, é um programa, você pode colocar qualquer ícone nele. Aqui tinha um ícone do Word, as pessoas, né, não tinham muito conhecimento. Abriam um anexo, infectava o computador e causava prejuízo. O Load Later, 45 milhões de computadores infectados em 24 horas, paralisando o serviço de e-mail do mundo afora. Esse aí é o famoso I Love You. Esse vírus aí, o nome dele era I Love You. Era mandado para as pessoas aí. Quando você abria esse e-mail, ele parava o serviço de e-mail do seu computador. Então ele infectou milhões, quase 50 milhões de computadores em 24 horas aí, ó. Quase 50 milhões de computadores, entendeu? Então o prejuízo que ele causou foi cerca de 8,75 bilhões de dólares que esse vírus causou aí. 8,75 bilhões de dólares. Em 2000, a gente teve um ataque da DOS que derrubam grandes portais como Amazon.com, CNN, MSN, eBay, CNN e Yahoo. Esses ataques da DOS ele vai direto no nome de domínio
e derruba o site, né, do usuário. Em 2000, a BS 7799 ele vira uma norma ISO IEC 17799. Então ela já vira uma norma ISO adotada por todos os países do mundo aí. Em 2001, o ICP Brasil é instituído através de medida provisória e transforma o Brasil no primeiro país do mundo a ter legislação específica. Então o Brasil aqui já tem uma medida provisória que a gente já tem legislação específica, né, para crimes na internet aí, ou crimes, né, digitais. Em 2001 surge os vírus Code Red e Ninda, explorando as backdoors. Então aí as pessoas conseguiu, né, acesso a essa backdoor, que é o que era usado para proteger o acesso remoto ao computador. Então elas acessavam remotamente os computadores dos usuários aí. E em 2001, o 11 de setembro, né, transforma para sempre o conceito de segurança da informação, porque a gente teve uma crise econômica global e retração de investimento, terrorismo e criminalidade, continuidade de negócios foi afetada, segurança incorporada ao dia a dia. Então, por exemplo, ninguém se tocava que os terroristas, né, poderiam atacar a segurança roubando aviões, fazendo esse estrago todo que ele fez nos Estados Unidos aí. Então, foi muito agora, né, todo mundo presta atenção, a segurança foi incorporada no dia a dia aí, nos negócios, atrás de terroristas, de crime. Então, aí eles deram muito mais atenção à segurança da informação nesse 11 de setembro aí, que ocorreu esse acidente trágico. Em 2002 foi aprovada nos Estados Unidos a lei Sarbanes-Oxley, que ela visa garantir a criação de mecanismos de auditoria e segurança confiáveis nas empresas, né, de modo a mitigar riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes ou assegurar que haja meios de identificá-las quando ocorrem, garantindo também a transparência na gestão das empresas. Em 2002, no Brasil, foi criado, né, pela Presidência da República um decreto 4.556 sobre a classificação das informações, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse de segurança da sociedade e do Estado. Então, para essas informações estarem protegidas. Em 2003, esse vírus SQL, o vírus mais rápido do mundo, né, em 2003, explosão nas fraudes no Brasil e no mundo. Ele infecta mais de 70 mil servidores SQL no mundo todo, paralisando por várias horas os serviços de internet. Em 2004, esse vírus, o Blaster aí, ele foi criado por um menino de apenas 18 anos, que ele disseminou esse vírus por quase meio milhão de computadores, e por ele ter feito isso, ele pegou 3 anos de serviço comunitário. Então aqui ele já atacava aqui, ó. Ele já entrava no Windows System 32, que é os arquivos de sistema do Windows. Ele vai atacar lá direto. Aí aqui ele fala que o computador vai ser reiniciado. Desligado ou reiniciado, né? O vírus fazia isso com o computador.
Em 2006, Trojan Storm e suas variações se utilizam de e-mails de catástrofes, assuntos polêmicos, mensagens de amor e vídeos. E o cybercrime prolifera e dá lucro. Então aqui o que acontece com a disseminação de e-mails falsos e tudo, vídeos falsos, você clica no e-mail, você não tem informação real sobre aquele remetente, você não sabe de onde vem, de quem vem. Então você clica naquele e-mail e ocorre a infecção no seu computador. Então você já coloca o vírus no seu computador, basicamente abrindo o e-mail e clicando no anexo. Que hoje em dia a criatividade dos criminosos visando somente o lucro e a ingenuidade das pessoas torna esse campo fértil para o roubo de senhas. Hoje em dia os criminosos criam páginas fake de banco, principalmente, para roubar as informações dos usuários. Você vai lá, ele cria uma página igualzinha do seu banco, só que o endereço é diferente. Na internet não pode ter endereços iguais, endereço de domínio diferente. Você vai lá, digita os dados do seu usuário, a sua senha do seu cartão, digita tudo. Automaticamente do outro lado ele está recebendo essas informações aí para usar de má fé. Então pessoal, eu vou passar o exercício para vocês lá no grupo. O exercício de hoje vai ser passado lá no grupo também, além desse vídeo.